Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição da Democracia em Debate, com a presença do nosso convidado residente, o Dr. António Cunha, deputado da Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, deputado da Assembleia da República. Doutor, é um prazer tê-lo uma vez mais na nossa companhia. Doutor, começaríamos já, o doutor hoje traz-nos aqui uma lista extensa de assuntos. Poderíamos começar pela questão dos rankings. Precisamente, questão que tem sido, de alguma forma, escalpelizada pelos diferentes atores educativos, mas portanto, que o professor também quer, de alguma forma, analisar relativamente a esta questão dos rankings. Para uns, e esta era uma questão que gostava de colocar, professor, para uns os rankings é visto como uma farsa, para outros como uma oportunidade. Qual é a sua posição, professor? Olá, Miguel, muito boa noite aos nossos espectadores. Sim, trouxe este tema aqui relativamente aos rankings das escolas. Eles este ano passam 2 décadas desde o seu primeiro aparecimento, desde que os seus resultados foram tornados públicos. E o que temos visto, e este ano não é diferente, portanto, há opiniões sobre os rankings para todos os gostos. Por um lado, a esquerda e o governo não gostam e abominam até os rankings, com mais ou menos razão, porque, no fundo, o que passa para a opinião pública é o lugar em que a escola da sua terra, do seu concelho ou região está no ranking, e isto tende, digamos que, a distorcer o trabalho e a própria imagem dessas escolas. Portanto, o que nós temos de ter em conta é que há escolas integradas em contextos de maior complexidade socioeconómica e que, por norma, são rotuladas de as piores. Porque aparecem regularmente e ano após ano nos últimos lugares. Portanto, a tentação. E depois há aqui um outro aspecto, que é também a tentação de se compararem as escolas públicas com as escolas e os colégios privados, o que também é normal. E, sobretudo, para aquelas pessoas que têm opinião escrita, ou seja, que escrevem nos jornais, falam nas televisões e que, de alguma forma, tendem a criticar a escola pública e acham que a solução para todos os problemas será o privado. Não é bem assim. E atenção que eu não estou aqui a criticar o ensino privado de todo. Aliás, academicamente e pelos resultados está à vista, portanto, têm feito um trabalho excelente com os seus alunos. Eu digo apenas isto porque é muito fácil embarcar em leituras ocas e pouco sustentadas sobre o trabalho e a competência das escolas públicas. Portanto, as escolas públicas, de facto, primeiro, não escolhem os seus alunos. Aliás, as escolas, o ensino público recolhe 85% da totalidade dos alunos, enquanto que o ensino privado fica apenas com 15%. Ora bem, para tudo isto, é preciso aqui algum bom senso e não cair em extremismos e é preciso olhar para os rankings como mais um importante instrumento de avaliação das escolas, mas sobretudo das políticas públicas. E aqui é que o Ministro da Educação não quer vir a jogo. Porque, repare, perante os resultados de 2 décadas, como disse há pouco, e os governos do PS, e isto, eu tenho que dizer isto, porque as pessoas têm que ter noção de que nos últimos 25 anos o Partido Socialista governou 18 anos, e está no governo ainda. Portanto, continuarão a assobiar para o lado no que diz respeito, por exemplo, à carreira docente. A carreira docente no nosso país atravessa uma verdadeira crise. E repara uma coisa, se todos nós concordamos, e aqui acho que há um paradoxo, se todos nós concordamos, e é consensual, a importância da classe docente na educação e na formação das nossas crianças e jovens, portanto, e consequentemente o seu trabalho é fundamental para a qualidade do nosso sistema educativo, a carreira docente hoje em dia não tem qualquer atratividade para os nossos jovens, para aqueles jovens que ingressam no ensino superior. Outra nota aqui extremamente importante, que é a maioria dos docentes atualmente a exercerem funções na escola pública tem mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos. Nós, atualmente, temos 0,6% do pessoal docente com menos de 30 anos.
E depois há Portanto, é aqui uma uma classe coisa. envelhecida, digamos, professor. Para além do envelhecimento da classe docente, não é? É preciso salientar, isto tem tudo implicação no tema que estamos aqui a discutir. Portanto, os professores têm falta de estabilidade profissional, têm pouca atratividade profissional. A carreira docente tem muito pouca atratividade profissional atualmente. Há uma falta de reconhecimento brutal da sociedade em geral sobre a carreira docente. Há um desgaste profissional brutal. Há as injustiças criadas pelo modelo de avaliação, que, do meu ponto de vista, não avalia rigorosamente nada, e sobre a progressão. Portanto, os professores, neste momento, e desde há uns anos, e eu vivi isso no local, estão num estado de exaustão altíssimo. E depois também por causa do aumento brutal da carga burocrática no seu desempenho profissional. Ora bem, se nós tivéssemos um ministro da Educação a sério, e já não temos um ministro a sério desde que o PS tomou o poder com a Geringonça em 2015, nós poderíamos aqui, se calhar já nesta altura, 6 anos depois, ou quase 6 anos depois, já podíamos estar aqui a ver alguma luz ao fundo do túnel. Mas o Doutor, que este ministro tem feito é chegar às escolas uma espécie de pseudo-flexibilidade curricular, porque sem recursos materiais e humanos. Portanto, isto é factual. E as escolas públicas, do meu ponto de vista, precisam de mais autonomia na gestão, nomeadamente autonomia financeira, que não a têm. As escolas continuam, conforme era no Estado Novo, a viver à custa de orçamentos duodecimais. Duodécimos, ou seja, as escolas mensalmente têm que estar a pedir dinheiro à tutela para poderem executar os seus projetos educativos. E depois também há aqui uma coisa que nós temos que pensar com muita seriedade, conversando com as organizações representativas dos professores, que tem a ver com a seleção, com o recrutamento e com os concursos dos professores, entre outras medidas. Portanto, acho que relativamente aos rankings, não podemos ter aqui posições extremistas. É preciso olhar para estes resultados como uma forma de oportunidade. Oportunidade para mudar, para melhorar. Porque nenhum diretor, nenhuma escola, nenhuma comunidade educativa fica contente quando vê a sua escola nos últimos lugares dos rankings. Apesar de os rankings atualmente não terem só em conta apenas, portanto, as notas dos exames. Não, há outras variáveis importantes. Mas, de facto, o que passa para a opinião pública é o lugar em questão. O resto parece que não interessa para nada. Doutor, deixe-me só para escutar esta questão do ranking. Gostava de lhe colocar duas questões e gostava de ouvir também sobre elas. Uma é que de alguma forma ficou admirado pelo facto dos estabelecimentos particulares continuarem a ocupar as primeiras posições, e a segunda é se acha que estas diferenças socioeconómicas e educativas que vincou há pouco na sua intervenção, se de alguma forma são refletidas por estes rankings. Tendencialmente sim, há estudos, e repara uma coisa, quem faz estes rankings são pessoas que agarram nos dados, não é? E, portanto, não são calculados apenas com os resultados dos exames nacionais. Portanto, isto não é aqui uma escala feita só com os resultados dos exames. Portanto, são publicados, como toda a gente sabe, em diferentes órgãos de comunicação social, são feitos a partir dos dados que são fornecidos pelo Ministério da Educação, já têm em conta, digamos, por exemplo, o nível de asa que os alunos estão sujeitos, portanto, o chamado escalão. Portanto, não são apenas os resultados dos exames, apesar de serem aqui uma variável fundamental. E, portanto, há outros critérios, como, por exemplo, há outros critérios que são tidos em conta, como o contexto socioeconómico de cada escola, digamos, os dados de retenções para estabelecer percursos escolares, entre outros. Agora, relativamente à sua questão, como diz, se me admira que as escolas privadas e os colégios privados estejam à frente, eles têm estado sucessivamente à frente. E nós sabemos muito bem o porquê. Portanto, são públicos selecionados, não é? São, por norma, públicos cujo
cujo lastro familiar é extremamente importante para que esses alunos obtenham sucesso académico. Para uma coisa, as escolas privadas, não é, têm outro tipo de autonomia que a autonomia, a organização e até mesmo o desenvolvimento do currículo e de projetos que a escola pública continua a não ter ainda, apesar de o ministro João Costa dizer que portanto, têm feito tudo, que têm dado autonomia e flexibilidade, que têm dado, digamos, mais gestão livre para a organização digamos, do currículo. Agora, o que nós temos que ver é que as escolas públicas, em que contextos é que trabalham, que públicos é que têm, que recursos materiais e humanos é que têm. E o que nós vemos é que, por exemplo, as escolas privadas têm outros recursos que a escola pública não tem tido. Desde logo, digo isto, para o bem e para o mal, as escolas públicas selecionam os professores. Para além de selecionarem os alunos, selecionam os professores. E o professor que não sirva, no final do ano vai para a rua. Isto é factual. Portanto, e nós temos que olhar para isto tudo com muita seriedade. Professor, sei que nos traz aqui um tema que tem a ver, este fim de semana ocorreu a 12ª Convenção do Bloco de Esquerda. Parece-lhe, sei que o professor quer entrar no tema, mas parece-lhe que de alguma forma a estratégia da Catarina Martins saiu forçada nesta convenção? Bom, eu, relativamente à convenção do Bloco de Esquerda, isto também é corrente, não sou o único a dizê-lo, o Bloco colou-se do lado da oposição, disse adeus à geringonça. Agora, o que eu queria destacar aqui, aliás, já o tinha feito, mas agora oficializaram na sua convenção. Agora, o que eu queria destacar aqui era uma frase que Francisco Louçã referiu nessa convenção, que ele diz a páginas tantas: quando a Mariana Mortágua for Ministra das Finanças, o Estado não será um porquinho mielheiro dos bancos ou dos grandes devedores. Portanto, uma coisa, primeiro o que nós temos que saber é isto colhe muito bem em alguma opinião pública. É evidente que ninguém gosta, primeiro, de ver a miséria que não é representativa dos empresários, dos nossos empresários, como eu disse já há alguns programas atrás. Mas o que é facto, isto eu digo as misérias porque, quer dizer, ou não se lembra, isso já desde o problema que houve na Caixa Geral de Depósitos, quer dizer, que as pessoas ficam a dever, mas o problema não é delas, o problema é a empresa que está a dever, esquecem-se é que são eles os gestores, são eles os empresários. Mas isto, recentrando aqui, primeiro, o dinheiro para os bancos serve essencialmente para segurar depósitos. Agora, uma coisa, eu tenho a certeza, é que com Mariana Mortágua nas finanças, primeiro, seria sinal de que o Bloco de Esquerda estaria a governar sozinho, ou pelo menos em coligação, e certamente seria com o Partido Socialista. E num cenário desses, o que os nossos espectadores, aqueles que nos estão a ouvir, podem ter a certeza é de que o Estado seria tudo, tomaria conta de tudo. Nós íamos ter uma economia nacionalizada, mercado de trabalho estatizado e obviamente que teríamos ainda mais aumento de impostos sobre a classe média e sobre as grandes empresas. Sobre as grandes empresas que não são assim tantas, como eu já disse aqui também. Elas representam um pouco mais de 1% do tecido empresarial português. O resto são tudo, como eu já disse aqui, pequenas, médias e microempresas. Ou seja, nós íamos ter uma Ministra das Finanças, então, que estaria mais preocupada em distribuir o pouco que aquilo que nós temos, em vez de criar condições para criar mais, que é isto que este governo também tem feito nos últimos anos. Portanto, o caminho que nos é apontado por Francisco Louçã ao indigitar, vá lá, dizendo assim, a Mariana Mortágua para Ministra das Finanças, quer dizer, o caminho é sempre o mesmo. Criar mais subsídios e mais apoios e engordar o Estado.
Só que há uma coisa que nós temos que ter a certeza, que os nossos espectadores têm que ter a certeza disto, é que mais subsídios e mais apoios correspondem a mais impostos. E corresponde também a aumentar a dependência dos portugueses de quem está no governo. E isto é uma tática que, nomeadamente, o Partido Socialista usa e usa bem, este bem aqui, entre aspas, irónico, nomeadamente ao nível das autarquias locais, onde é governo há décadas. E quando o Partido Socialista chega ao poder de governar o país, a estratégia é exatamente a mesma coisa. E, portanto, quer dizer, só que nós temos de ter aqui noção disto. Nós já estamos com uma carga fiscal. E depois é assim, mas alguém acha que depois de se aumentar os impostos, alguém ficaria cá para os pagar? É evidente que não. Portanto, nós temos de ter a noção, e Francisco Louçã sabe isto muito bem, porque é economista, é uma pessoa extremamente inteligente, não é? Sabe daquilo que fala, mas neste caso, quer dizer, é a ideologia a falar. Nós temos de ter a noção, vivemos num país onde há falta de capital e de investimento. E com o ideário do Bloco de Esquerda e a ideologia do Bloco de Esquerda a reger as nossas finanças, nós rapidamente estaríamos num buraco negro sem fundo, rumo à bancarrota, à pobreza. Olha, à maneira da Venezuela, que aqui há muitos anos era um país bastante desenvolvido, em que em que a sua população vivia bem, e olha, está no estado em que está. E, aliás, isto faz-me recordar um bocadinho aquele exemplo do que aconteceu aqui há uns anos na Grécia, quando o Bloco de Esquerda grego ganhou eleições e colocou o Varoufakis como Ministro das Finanças. E depois viu-se obrigado a mandá-lo embora. Porquê? Porque é impossível. Portanto, é impossível, hoje em dia, governar-se à esquerda, mas estou aqui na extrema esquerda, relativamente às finanças, ainda por cima, num contexto global e num contexto mais próximo que é o europeu. Portanto, nós, se atualmente estamos em 19º do PIB per capita na União Europeia, muito rapidamente passaríamos para o 27º. Mas, atenção, este governo está a trabalhar para isso. Este governo está a trabalhar para que nós passemos paulatinamente para os últimos lugares de uma Europa 27. E, portanto, não faz sentido hoje em dia falar-se de uma Ministra das Finanças que iria nacionalizar a iniciativa privada, a flexibilidade e a independência dos empresários e dos trabalhadores, quer dizer, etc, etc, etc. Portanto, Mariana Mortágua é muito boa, como alguém diz, a fiscalizar, é sim senhor, e essa função compete-lhe aqui no Parlamento, e está a fazer um bom trabalho na Comissão de Inquérito ao Novo Banco, como estão a fazer também os deputados do PSD. Isto que fique bem, bem claro, porque há vários comentadores da praça pública que têm falado apenas e só, nomeadamente, refiro-me aqui a Marcos Mendes, que foi extremamente injusto com os deputados que fazem parte dessa comissão de inquérito e que têm trabalhado e têm feito um trabalho de excelência. Basta ver isso, basta ir ver ao YouTube as prestações dos nossos deputados, nomeadamente o Hugo Carneiro, nomeadamente o Alberto Fonseca, entre outros, que lá estão, que têm feito questões muito pertinentes e, portanto, esse trabalho está a ser feito. Não é só Mariana Mortágua e Cília Meirelles que estão a fazer esse trabalho. Os deputados do PSD estão a fazer também um excelente trabalho. Portanto, queria deixar aqui esta nota, referir-se apenas uma parte daquilo que está a passar nessa comissão de inquérito, do meu ponto de vista, é extremamente injusto e não é correto. Doutor, um outro tema que tem feito correr muita tinta, seguramente, e que já foi de alguma forma escapuizado também aqui no Democracia em Debate, é a questão da TAP. O doutor hoje traz-nos aqui mais um dado sobre este processo. Portanto, o Estado fica com 98% do negócio da aviação, é assim, não é? É verdade, Miguel. Eu não sei se os portugueses andarão distraídos ou não, mas a TAP, neste momento, portanto, pertence em 98%, ou melhor, 98% do negócio da aviação da TAP está sob a esfera do Estado.
Portanto, repare que no fim de abril, portanto, após ter havido, digamos, a aprovação de Bruxelas sobre a compensação de 462 milhões de euros pelas perdas associadas à pandemia, esse dinheiro já entrou nas contas da companhia, entrou na segunda-feira, precisamente, portanto ontem, mas em forma de aumento de capital, ou seja, é um capital que está subscrito totalmente pelo acionista Estado. E, portanto, o Estado, com mais esta injeção de capital, passa a deter a quase totalidade do negócio da aviação. E, portanto, olha, eu acho, aliás, já temos dito isso aqui, neste momento, a TAP parece-nos um buraco sem fundo, um poço sem fundo que está, digamos, a retirar-nos riqueza, que podia ser investida noutros setores. E, portanto, a partir do momento em que este governo, por questões ideológicas e para fazer um favor, quer ao Partido Comunista Português, quer ao Bloco de Esquerda, portanto, está a nacionalizar e, se calhar, aqui também já a preparar uma espécie de negociação à esquerda com o Partido Comunista Português do próximo orçamento. Aliás, não sei, acho que em política é muito difícil haver coincidências, portanto, ou seja, por norma não há coincidências em política. O discurso de Jerónimo de Sousa e depois mais esta injeção de capital em que o governo transfere esses 462 milhões como forma de aumento de capital, portanto, isto quer dizer muita coisa. Isto quer dizer que estamos efetivamente entregues a um negócio que nos vai deixar muito mal. Portanto, os nossos contribuintes, todos nós somos contribuintes, vamos pagar isto tudo e bem caro, porque este dinheiro certamente terá juros. E estes 462 milhões virão a fundo perdido, virão em forma de subvenção, creio eu. Agora o problema é o que já lá está e o que ainda há de ser lá, digamos, metido para que a TAP possa continuar em coma induzido do ponto de vista da gestão, portanto, que é uma empresa que está a falir, claramente. Doutor, uma nota também para reflexão, seguramente. A gasolina subiu 20 vezes mais do que os salários no último ano. Isto é seguramente um dado preocupante e que mexe sobretudo no bolso de quem todos os dias tem que meter combustível. Miguel, porque, olha, nós temos neste momento o quinto preço mais alto da gasolina na Europa, o gasóleo também está pelo mesmo caminho, e repara uma coisa, as empresas preferem que se alivie a carga fiscal que encarece os combustíveis, porque eles perdem competitividade, porque a grande maioria, a grande parte daquilo que são as nossas exportações saem do nosso país por via rodoviária, não é? E, portanto, os empresários preferem que seja reduzido a carga fiscal nos combustíveis do que a própria bazuca. Imagine-se isto. Portanto, é assim, se a gasolina em Portugal aumentou 24,8% no último ano, não é? Os nossos salários encolheram 7%. Ou seja, contas feitas, isto significa que o combustível subiu 20 vezes mais. Não é? E é evidente, como eu disse há pouco, as próprias famílias são penalizadas e as empresas perdem competitividade. Portanto, e com quem é que nós nos comparamos logo à partida? É com Espanha aqui ao lado. Não é? Portanto, repare, se cá, isto estou a falar a preços de ontem, um litro de gasolina custava em média 1,605 euros. Em Espanha, 1,350 euros por litro. Ou seja, são menos 25 cêntimos. E esses 25 cêntimos significam muito. E porquê esta diferença? A diferença tem a ver com
aquilo que o Estado vai ganhar em termos de carga fiscal em cada litro de gasolina. Portanto, é assim, nós, por este caminho, não vamos lá. Agora, eu também percebo que com uma dívida pública com 137% do nosso PIB, este governo arranja tudo e mais alguma coisa para cobrar impostos, para cobrar taxas, etc. Portanto, agora, devíamos de olhar, não é? Devíamos de olhar porque é que em Portugal nós temos 60% do custo final do litro de gasolina é para o Estado. 60%. Não é? É um peso excessivo, doutor. E isso cria, tanto é 60% para a gasolina, como é para, estou-me aqui a referir aos combustíveis. É evidente que o gasóleo é um bocadinho mais barato. A carga fiscal no gasóleo é 55% do preço final. Agora, reparem, o preço do gasóleo aumentou 23% no último ano. Não é? Isso quer dizer que nos custos do combustível, as nossas empresas, e repare que estamos a falar ainda de um ano em que já foi bastante castigado por causa da pandemia, houve empresas que foram obrigadas a encerrar, a atividade económica baixou, arrefeceu e muito, não é? E, portanto, as nossas empresas, por este andar, perdem competitividade e o governo devia olhar para isto. Se queremos um país exportador, é preciso que as nossas empresas tenham alguma compensação por isso. E uma dessas que poderia ser ao nível dos combustíveis. Doutor, agradeço, o nosso tempo chegou ao fim, agradeço uma vez mais os seus pertinentes comentários e os temas que nos trouxe para debate neste Democracia em Debate. Desejo uma boa semana. Muito obrigado, uma boa semana também para si e para quem nos ouve. Muito obrigado. Aproveito para nos ir os telespectadores. Uma boa semana, protejam-se. Boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.